quanto na operação, né? Algum problema? Não, pode continuar, Bruno. Tá. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação para se fazer, vocês podem interromper à vontade, tá? Eu tenho que pensar tanto os impactos ambientais que ocorrem tanto na implantação quanto quanto na operação do meu sistema. Por exemplo, né, a produção de camarão Vanamei, ela ocorre no Brasil, em sua grande maioria, com grande potencial na região Nordeste. Porém, lá ele é produzido em regiões de viveiro escavado, né, regiões litorâneas, onde é feito o viveiro, né, feito o empreendimento, e tem gerado uma discussão, né, com relação aos impactos que essa produção gera naquela região. Né, uma região que geralmente é formada por mangues, então é sabido que os mangues eles são uma região muito importante aí para a fauna aquática, tanto marinha quanto de água doce, né, onde os animais, eles é um grande berçário, né, os animais geralmente fazem desovas naquela região. Então, é bastante discutido os impactos que aquela produção gera para aquele ambiente. E outra parte também é visando aí as boas práticas de cultivo, boas práticas de manejo no seu sistema. Hoje em dia é bastante comum o consumidor ele pensar em como que esse animal está sendo produzido, da onde é que ele veio, se ele está sendo abatido de uma forma mais menos dolorosa para o animal. Então, isso tudo é levado em consideração na hora que a gente pensa num sistema de produção. Ainda falando do ambiental, eu posso reduzir esses impactos pensando numa situação de um policultivo, né? Ou até mesmo um consórcio. A diferença entre os dois é que o consórcio, geralmente, eu estou trabalhando com espécies de diferentes ambientes. Por exemplo, o que ocorre no sul, lá com as carpas e os suínos, né, de forma geral. Os suínos fazem é construído as pocilgas próximas dos lagos, né? Então, feita a alimentação dos suínos defecam e essas fezes elas são jogadas nos viveiros, poder estar gerando ali uma adubação naquele viveiro, e essa adubação faz com que cresça ali os micro-organismos, as algas, né? E essas algas elas alimentam algumas espécies de peixes que são produzidas naquele ambiente. Eu posso falar também da transformação, né, de sobras em biomassa. Aí eu posso citar, por exemplo, um policultivo de tilápia e camarão, né, onde eu alimento a tilápia e essas sobras elas são consumidas pelo o camarão. Eu não penso em alimentar o camarão, mas apenas a tilápia e o camarão ali ele vai fazer o consumo do que está sobrando. Lembrando que nesses sistemas, tanto no policultivo quanto no consórcio, eu tenho que pensar numa espécie foco. Eu tenho que trabalhar com a espécie foco. Eu posso trabalhar tanto com a tilápia, né, pensando na tilápia, minha espécie foco, e o camarão ele vai se alimentar dos restos de sobras de fezes aí, da minha espécie foco, ou também posso pensar como camarão, como espécie foco, né, minha espécie principal do meu sistema, e outras espécies, por exemplo, uma carpa ou uma outra espécie qualquer, como sendo a minha espécie secundária e apenas poder estar trabalhando de forma a melhorar o meu ambiente de cultivo e agregar também valor com isso, né? E por fim, pensando no tripé da sustentabilidade, eu tenho que agir também de forma social, né? O mais que consigo ver assim, mais frequentemente é a criação de empregos para uma determinada região onde esse sistema ele está implantado. Se eu não consigo trabalhar com esses três pontos em comum acordo, fica difícil eu pensar numa agricultura sustentável e acaba que gerando um certo prejuízo para
ser sustentável em si, né? Segundo o Valente, a integração de um policultivo, né, ela pode ser dividida em diferentes níveis, né? Ele colocou que o nível 1, os animais eles podem ser cultivados em diferentes regiões do ambiente. Aqui eu coloco um exemplo da carpa prateada e do camarão, no caso Rosenberg, onde eles estão distribuídos de forma vertical no meu sistema. Os camarões, eles habitam aqui a região bentônica, o Rosenberg, né? Habitam a região bentônica e as carpas, elas habitam mais a coluna de água no caso aqui, de um viveiro. Então, eu tenho um aproveitamento vertical do meu sistema. Certo? Eu alimento as carpas, né? E, consequentemente, aqui o camarão ele vai fazer o aproveitamento daqui das fezes e dos restos que sobram aí de alimento que é jogado nesse sistema. Nível 2, eles estão aí considerados em diferentes nichos ecológicos. Aqui eu tenho 3 carpas, porém eu tenho uma fitoplanctófaga, que é a carpa prateada, uma zooplanctófaga, que é a carpa cabeça grande, e uma heliófaga, que é a carpa comum. Então, eu tenho aqui uma que habita mais o fundo, né, ela revolve o fundo ali fazendo a alimentação de pequenos crustáceos, larvas, né, de forma geral. Uma outra que habita mais a superfície, que é a fitoplanctófora, ela é filtradora de fitoplânctons. E uma outra que habita a superfície também, porém fazendo um aproveitamento maior aí de zooplânctons. Vindo para o nível 4, nível 3, desculpa, eu posso trabalhar um policultivo de forma a melhorar as condições ambientais do meu sistema. Eu vou incluir as 2 espécies, uma alvo e a outra ela vai trabalhar ali melhorando a minha qualidade, a qualidade do meu sistema. Como, por exemplo, o uso de carpas em baixas densidades e de camarão de água doce. O camarão é a minha espécie foco, né, eu vou estar alimentando ele, porém eu faço a soltura de carpas aqui, carpas prateadas, no caso, né, em pequenas densidades, por ela estar filtrando aqui uma certa quantidade excessiva que tiver aqui de organismos ou planctófagos ou fitoplanctófagos. Eu posso ter também o nível 4 de integração, né, segundo a classificação do professor Wagner Valente, que é a originação de um subproduto. Eu acho que esse é o ponto principal, onde é que a gente está pensando onde é que a gente vai iniciar alguns trabalhos aqui no LACO, né, com a produção de um subproduto, né, a obtenção de um subproduto a partir do descarte, né, dos restos de alimentos de um outro produto principal. No caso aqui, a tilápia, né, vai ser um policultivo, eu posso dar o exemplo aqui de tilápias e camarões. E o nível 4, se não me engano é o último, né, que é a origem do subproduto também, mas porém atuando de forma mutualística. Né? Aqui um exemplo é a produção de carpas e arroz, onde a carpa ela faz aí a adubação do ambiente de cultivo do arroz, e o arroz, e também o controle de certas pragas, aí, insetos, e o arroz ele acaba gerando aí um substrato para a produção aí de pequenas algas aí que a carpa ela acaba se alimentando. Bom, e o policultivo de tilápias e camarões? Será que ele é viável? Bom, eu tenho aqui um exemplo aqui da tilápia, né? A gente sabe que é um animal com excelentes índices zootécnicos, ele apresenta aí um grande crescimento, é um animal de fácil obtenção de forma jovem, é um animal que ele suporta aí uma faixa grande de temperatura. Então, é um animal que, e além de tudo, é o mais produzido nacionalmente, né?
Então, é um animal que seria interessante trabalhar aí o policultivo dele com a outra espécie. Eu tenho também aqui, né, uma possibilidade de trabalhar a tilápia com o camarão Rosenberg. Ele apresenta aí bons índices zootécnicos, porém eu tenho uma dificuldade de obtenção de forma jovem desse animal. O Espírito Santo, há pouco tempo atrás, se eu não me engano, até 2011, 2010, né, ele era um grande produtor de forma jovem, a região norte lá do Espírito Santo. É um grande produtor de forma jovem desse animal. Tinham cooperativas e tudo mais. Porém, meados de 2013, 2014, aí, com a escassez hídrica que houve aí, nacionalmente falando, acabou que teve... praticamente acabou essa produção que tinha lá. Então, hoje em dia, ao meu ponto de vista, é difícil encontrar esses animais, né, na região, pelo menos no Espírito Santo, da onde eu venho, né? Uma outra espécie também que pode ser trabalhada é o Litopneus vanamei, o camarão cinza. Ele apresenta também bons índices zootécnicos e ele possui uma grande produção na região Nordeste, até de animais, a produção de engorda e também a produção de formas jovens, sendo que o Nordeste é o maior fornecedor de forma jovem desse animal a nível nacional. Porém, lá, como eu coloquei, eles estão trabalhados aí em grandes viveiros, em regiões costeiras, né? E essa produção ela acaba que gerando um certo impacto naquela região, porque eles aproveitam uma região que já existe lá, fazem o tratamento, né, a montagem dos viveiros, porém, a água lá ela é uma produção em água estática, né? Então você vai fazer a produção em alguns ciclos, depois você acaba que tendo que abandonar aquele sistema de produção lá, porque não é mais viável a partir de análise de parâmetros de análise de água, né? Então acaba que tendo que fazer uma migração de um lugar para o outro desse sistema. Bom, e falando do Rosenberg com a tilápia, será que é viável? Né? Será que há possibilidade? Eu consegui algumas densidades, né, de produção do camarão Rosenberg, camarão de água doce, em consórcio com a tilápia, sendo que a densidade que eu encontrei foi em torno de 1,5 a 2 peixes por metro quadrado para a tilápia e de 2 a 4 indivíduos por metro quadrado para o camarão, sendo que o Rosenberg ele possui realmente uma densidade um pouco menor, né, principalmente quando eu estou falando de viveiros escavados. Então, há no Brasil algumas produções, inclusive eu acabei de falar com um amigo meu que está lá no Paraná, ele falou que a maioria da produção que tem lá de camarão de água doce é em policultivo com tilápia. Porém, é uma produção que é realizada aí em tanques escavados, em viveiros escavados, né? E a produção do vanamei com a tilápia, será que já existe? Eu encontrei também, né, como eu coloquei, em viveiros escavados, algumas densidades, elas ficaram em torno aí de 10 a 15 peixes, desculpa, aqui era os camarões, de 2 a 4 peixes, né, e de 10 a 15 camarões por metro quadrado. Lembrando que o vanamei é um animal que ele é um pouco mais... ele admite uma densidade um pouco maior do que o vanamei, um pouco maior do que o vanamei não, bem maior do que o vanamei, pela questão da menor agressividade, né? Então, há algumas produções, mas porém, né, lembrando aqui em tanque escavado. Bom, e será que é possível, né, essa produção em consórcio do camarão com a tilápia?
no caso, em sistema de biofloco. Isso é uma questão que a gente está levantando aqui no nosso grupo de trabalho, né? Inclusive será o foco aí da minha tese, né? E também de alguns outros trabalhos que virão, né? A gente está fazendo alguns levantamentos. Eu vi algum tempo atrás um trabalho que foi desenvolvido no sul do estado aí, porém visando o policultivo de tilápia e camarão de água salgada, né, o Vanamei, porém pensando aí na redução dos sólidos totais, dos sólidos em suspensão. Então, no sul, lá na FURG, né, que é a referência aí com relação ao cultivo de camarão em sistema de biofloco, lá o foco deles, a espécie alvo, né, a espécie foco é o camarão, diferentemente do nosso alvo aqui na UFMG, né, no Laco, que é a tilápia. Então a gente provavelmente vai trabalhar visando aí a espécie principal, a tilápia, e a espécie secundária aí, o camarão. Serão desenvolvidos aí 2 trabalhos, um com densidades, né, diferentes, visando aí pensar em descobrir qual a melhor densidade, né, para a espécie do camarão, para que ela consiga fazer o melhor aproveitamento aí do que é rejeitado pela tilápia. E também a gente vai estar pensando, né, vai ser desenvolvido um trabalho com diferentes salinidades visando encontrar aí a melhor salinidade para a produção dessas 2 espécies. Lembrando que são espécies de ambientes diferentes. O camarão é de ambiente marinho, a tilápia é de ambiente de água doce. Porém, a gente consegue chegar aí no meio termo, e a tilápia, por si só, né, ela já admite aí uma variação de salinidade alta. Foi realizado um trabalho aqui com salinidade, onde a gente chegou que uma salinidade interessante, né, para a produção da tilápia seria 6 ppm, então uma salinidade até consideravelmente alta. Então a gente vai pensar em trabalhar em torno desses 6, poder achar um ponto ótimo aí para a produção das 2 espécies. Bom, gente, o que eu tinha para falar com vocês era isso. Eu peço desculpa aí pelo nervosismo, eu realmente fico muito nervoso quando eu faço apresentações assim. Eu espero que tenha conseguido passar, né, o que eu esperava. E eu deixo aberto agora aí as perguntas, né, para vocês, para a gente tentar discutir um pouco mais sobre o assunto. Obrigada, Bruno. Se estava nervoso, não transpareceu. Foi muito boa, bem didática a sua apresentação. Vou deixar o pessoal aí fazer as perguntas. Bom, sim, o foco seria a produção de camarão com tilápia, né? Mas eu achei mais interessante abordar o policultivo de uma forma geral. Eu achei que que ficaria mais abrangente, né? Mas, porém, tentando sempre focar aí na nossa espécie-alvo e no meu futuro trabalho. Ô, Bruno, temos uma pergunta aqui que o Aquivida Aquicultura fez no chat. Para o policultivo de tilápia e camarão, qual o tamanho ideal para o povoamento das espécies? Bom, aí a gente entra em alguns porém, né, que existe. Em qual sistema, né, a gente tem que pensar nessa possibilidade, em qual sistema que eu vou trabalhar. Aqui, se eu não me engano, a gente vai pensar em entrar com os animais em torno de 1 grama, se eu não me engano, no nosso trabalho que a gente vai iniciar.
Mas, porém, isso é bastante, é muito relativo de qual espécie, né? Eu coloquei duas espécies que são trabalhadas, o camarão Rosenberg e o Vanamei, e eu também coloquei vários sistemas, né? Aqui a gente vai trabalhar com biofloco. A gente vai iniciar o povoamento com os animais em torno de 1 grama. Tanto a tilápia quanto o camarão. Justamente poder não ter aí a possibilidade de predação, né? Que a tilápia em si, ela come o camarão. Porém, se você entra no tamanho adequado, você acaba que reduzindo isso, né? Ou até minimizando. Mais alguma pergunta, pessoal? É, boa tarde para todo mundo. Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho de salinidade, assim, o que que você já viu de salinidade com o policultivo dessas duas espécies, o que que funciona, o que que não funciona? Então, Érica, eu conversei com um professor que ele trabalha já com camarão, né, em sistema de biofloco, né, e o que acontece? Eu cheguei e joguei o que a gente está pensando em fazer com salinidade, que a gente vai fazer uma salinidade utilizando sal comum, né? E ele falou que a gente pode até tentar, mas não vai ser viável. Pensando na questão do balanço iônico, nessas coisas que o camarão necessita de ter bem, é, bem estipulado, bem organizado, poder não haver problema. Mas o camarão em si também, né, inclusive agora a gente conseguiu um fornecedor que ele já manda o animal, o camarão, aclimatado com uma salinidade aí em torno de 2 ppm, o que para nós aqui é interessante, né? A gente trabalha aqui com a salinidade bem baixa, com as tilápias, então para nós seria interessante essa salinidade. Mas isso vai depender muito do que a gente quer testar, né? O camarão, o Vanamei em si, ele admite uma variação de salinidade muito grande. E a tilápia também. Porém, no caso, tem que pensar aí no melhor para os dois, né? Aqui a gente já sabe que para a tilápia a gente encontrou de 6, né? 6 ppm. Eu acho que trabalhando em torno dessa salinidade aí vai ser interessante. O Bruno, deixa eu fazer uma complementação de informações que acho que pode ajudar a Sim. responder. A ideia desse trabalho nosso, ele parte não só pelo início de possibilidades zootécnicas de trabalhar no policultivo, no biofloco, mas também ele passa, obviamente, para a ideia de que, além de ser possível, qual que seria o retorno econômico do trabalho em policultivo. Sob essa ótica, o pesquisador ele deve, de certa forma, também se descolar um pouco da ideia do perfeito, do ponto ótimo zootécnico e buscar a ideia do resultado econômico
mais interessante. Então, muitas vezes, a gente se pega numa situação em que a gente está muito preocupado, porque a gente está acostumado a lidar no dia a dia especificamente com resultados zootécnicos, e a gente se pega limitando até mesmo o pensamento sobre, né, algo não pode dar, isso não deve dar certo, isso não vai funcionar, para, na verdade, o que é que pode, não necessariamente ter um alto desempenho zootécnico, mas que possa trazer um diferencial, né, economicamente a gente chama de, pode trazer uma receita marginal, um lucro marginal pelo trabalho entre os dois, né, pelo policultivo entre os dois. Então, esse primeiro trabalho nosso, inclusive, a gente já, até voltando um pouco, a primeira pergunta foi feita sobre a entrada, não há, inclusive, definição do melhor ponto de alocação dos animais em conjunto, em policultivo. Nós estamos decidindo como 1 grama, porque com 1 grama a gente acabou de passar, a gente já passou a fase de masculinização da tilápia e a gente já passou a fase de berçário do camarão. Então, são exatamente os pontos logo depois, né? Então, foi por isso que a gente optou por começar a trabalhar com os animais entrando em policultivo nesse momento. Em tese, o camarão teria um ciclo mais curto que a tilápia dentro do biofloco. Mas se a gente assumir que a gente está dentro na região sudeste, com temperaturas um pouco médias mais baixas do que no Nordeste, a ideia de 4 meses para o camarão pode não ser uma verdade. Então, é possível que ao a gente encaixar os 2 ciclos de cultivos sendo baseados no ciclo da tilápia, a gente pode fazer a gente pode dar essa folga para o camarão e estender um pouco o tempo, e ele atingir também no final dos 6 meses, 7 meses de cultivo, que vai ser o que a gente espera com a tilápia, o camarão também ter atingido pesos comerciais, né? E em relação à salinidade, essa história é hiper controversa, né? Você mesmo está falando aí do laboratório que envia com salinidades mais baixas, exatamente porque eles têm clientes, né? Você tem produtores, a gente tem contato com produtores, inclusive no Nordeste, na região do Ceará, trabalhando com o camarão vanameio abaixo de 1 ppt de sal. Ou seja, muitas vezes o pesquisador e o técnico estão muito preocupados exatamente nos ótimos zootécnicos e não necessariamente estão preocupados nos ótimos econômicos, né? Então, pode ser que eu possa ter uma situação em que eu tenho uma economia no processo, apesar de não ter um resultado zootécnico tão lindo, comparado a outras situações tão adequado, chegando em níveis ótimos, né? Então, esse trabalho que a gente está começando aí no NGT Aqua com o policultivo, obviamente, ele é uma sequência enorme de possíveis trabalhos de pesquisa que vão, aos poucos, azeitando e achando soluções para uma definição de um desenho de policultivo em biofloco dos dois, que seja um melhor para o melhor resultado econômico, né? Então, é natural você receber informações sobre pontos negativos desse processo aí que a gente vai trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, que a gente tem informações positivas também no campo. Mas o importante é isso. O importante é que quem trabalha com uma atividade produtiva é uma atividade econômica, essa pessoa tem que estar sempre preocupada
no melhor resultado econômico, obviamente baseado num sistema sustentável, né? Os tripés sustentáveis que você já apresentou, que você apresentou ao grupo aí, exatamente. Mas a gente está preocupado no frigir dos ovos de uma situação em que a gente já atinge os melhores resultados econômicos. E esses resultados econômicos, isso está muito bem claro e definido na teoria econômica, o resultado econômico não se alcança nos máximos resultados zootécnicos. Não se alcança. Os máximos resultados zootécnicos não são os momentos de melhor resultado econômico. A gente já está além do resultado econômico, do melhor resultado econômico. Então, é esse o foco que a gente tem dado ao nosso trabalho, né? A gente faz um estudo amplo, bem detalhado, para se identificar e se inferir os indicadores zootécnicos e encontrar os melhores pontos econômicos. Obrigado, era isso que eu tinha a complementar. Bom, beleza, professor, obrigado aí. Vou dar um exemplo só para complementar. Uma das discussões, obviamente, é a sobrevivência, os resultados de sobrevivência do camarão numa salinidade mais baixa, né? Ou até mesmo numa salinidade baseada em um sal que não garanta todos os vinhos necessários, mas, obviamente, você tem que sempre garantir a alcalinidade para você ter um resultado adequado. A gente tem que imaginar, por exemplo, nossa, mas num ambiente de salinidade mais baixa, eu vou ter sobrevivências ruins, comparado a um ambiente ótimo, já estudado, fortemente estudado aí em vários centros de pesquisa e no campo. Ótimo, mas mas eu não quero não necessariamente o resultado máximo de sobrevivência o meu foco aqui. Como assim? Por quê? Porque o camarão, se ele for um subproduto, ele estiver aproveitando o que estiver sendo dado para a tilápia de alimentação, por exemplo, então ele é um subproduto do processo, o meu custo com ele é a aquisição da pós-larva. Só. Não tem alimentação com ele. A alimentação está prevista no custo de produção da tilápia. Se a alimentação está prevista no custo de produção da tilápia, o que tem de resíduo que sempre vai ter, obviamente, né, porque a ração não é 100% aproveitada, muito pelo contrário, ela é muita coisa desperdiçada, por mais que a gente tente controlar, num processo de racionamento bem feito, ela vai ter um desperdício. Se o que se produzir de camarão, ainda que uma sobrevivência baixa, relativamente baixa, for suficiente para gerar uma receita marginal, e essa receita marginal conseguir cobrir o custo marginal, que é o custo de aquisição da pós-larva do camarão, fechou, está ótimo, está excelente. Significa que houve lucro marginal. Né? Então, você teria já um sistema que era baseado em tilápia, em que você teria um resultado econômico esperado, e que o sistema vai melhorar porque vai ter um lucro marginal em decorrência de uma receita marginal e um pequeno custo marginal. Esse pequeno custo marginal é o custo da aquisição da pós-larva. Mas e os outros custos de produção? Os outros custos de produção estão na tilápia. Custo fixo, custo de mão de obra, custo de energia, custo de alimentação, já estava previsto no custo da tilápia. Então, o custo que o camarão, nesse caso, está entrando é como um custo marginal somente da aquisição da pós-larva. Se eu conseguir gerar uma quantidade de camarão suficiente
para gerar uma receita marginal que consiga cobrir esse custo marginal, que é a aquisição da pós-larva, já está ótimo. Significa que eu acrescentei um lucro marginal no sistema. Então, essa é a ideia. Esse é o foco de ideia, inclusive uma sequência, né, de um programa de pesquisa com policultivo. Né? Essa é a lógica principal, é o quanto que você consegue balancear, trazer de melhor resultado econômico no processo. Ok, professor, obrigado aí. Obrigada, professor, pela explicação. Mais alguma pergunta, pessoal? Ô, Bruno, a gente tem uma pergunta aqui que chegou pelo WhatsApp, perguntando se você chegou a ver alguma coisa de doenças que pode um causar no outro, no caso, o camarão na tilápia, ou alguma doença que acomete os dois. Você chegou a ver alguma coisa sobre isso? Bruno, tá me ouvindo? Ah, desculpa, estava desligado aqui. Ah, William, eu não vi, não, com relação a doenças que acometem os dois, né? A gente sabe da questão da doença do vírus da mancha branca no camarão, que é uma doença que realmente dá prejuízo na produção, porém, não tem dados assim, não consegui ver dados de doenças que acometem as duas espécies. sim, entendi. Então, tudo Olha, bem. sim, é claro que a gente não pode colocar isso aqui, né? Mas umas pesquisas assim que eu fiz na internet, bem aleatórias, né? Eu vi alguém falando que o muco da tilápia ele inibe o vírus da mancha branca. Assim, estou colocando que eu vi, não confio de maneira nenhuma nessa informação, mas não fui buscar também a verdade. Eu só vi lá, falei, não, esse cara tá louco, né? Vamos dizer assim, Sim, mas eu ouvi em algum lugar. suposição, né? Como é que é? Uma suposição. Suposição. Justamente, sim. Não acredito que isso seja verdade, cientificamente falando. Entendi. O que a gente tem a princípio na literatura até agora é um único trabalho, a princípio até agora, que a gente fez de pesquisa, é um único trabalho em que envolve o policultivo em tanques separados, só havendo então um cambiamento de água de um tanque para o outro. Então a tilápia em biofloco em um tanque, o camarão marinho em biofloco em outro tanque, e que a transferência de água de um sistema para o outro teria sido benéfica, em termos, inclusive, até de sobrevivência. Então, há uma suposição, há uma sugestão de que há uma simbiose aí trazendo benefícios para os dois, principalmente para o camarão. Mas esse único trabalho foi com os animais em tanques separados. Interessante. Mas trocando água. Uhum. Boa tarde, pessoal. Carla. Ô, Turra, eu não entendo nada de produção, né? Você sabe disso. Mas no meu doutorado eu trabalhei com camarão, com microbiota, né? Em criação de bioflocos. E a gente observou que há, tanto no camarão, que isso é normal, uma alta contagem de víbrio. E na água também. E vendo aí o policultivo, você não acredita que isso pode alterar ou levar a uma contaminação da tilápia com esses víbrios? Se não seria interessante pesquisar isso nesse policultivo? Oi, Carla, eu acho que sim, seria sim. Inclusive, eu estava até para entrar em contato com você exatamente sobre isso, porque uma das ideias, às vezes, entrar com mais informações a serem estudadas nesse primeiro experimento que a gente vai trabalhar junto com o Bruno,
Eu tenho uma orientada de mestrado, a Mariana Parrini, que veio da Federal Fluminense, né, que tem uma veterinária da Federal Fluminense, que eu acho que a gente poderia talvez até casar uma ideia aí de informações aí a serem produzidas a partir desse experimento aí, e eu entrar em contato com você exatamente para você nos sugerir o que poderia ser coletado, como é que a gente poderia delinear esse processo de coleta e como avaliar. Eu acho que seria muito bacana, ser um trabalho muito adicional, importante, Uhum. e muito produtivo. Eu queria ter muito apoio seu em cima disso. Claro. À disposição, acho que a gente pode ter respostas interessantes, porque no camarão a gente não viu problema de doença, problema de comprometimento no desenvolvimento, mas era só camarão, porque faz parte da microbiota do camarão. Só que aí a Aham, gente está introduzindo um micro-organismo que não faz parte da microbiota da tilápia, né? isso, isso. E uma outra coisa que eu pensei, eu não sei aí se vocês pensaram, quando lá no sistema de produção os camarões ficaram maiores, eles tiveram que fazer uma adaptação nos tanques, colocando uma rede lateral, porque os camarões eles pulavam do tanque. E é um sistema bem parecido com o que vocês têm no Láqua, né? Se vocês pensaram alguma coisa nesse sentido. Não, isso a gente sempre tem, porque a gente sempre coloca tela em cima das caixas, porque a tilápia também pula. Uhum. Então, isso é beabá nosso lá, para Nossa, trabalhar com a tilápia também. Então, porque eles pulam demais, até no manejo normal, é, pulava demais. o manejo a gente está esperando isso. O camarão é muito chatinho, ele é É, um gafanhoto, né? Enchendo a paciência. Porque, mas é aquela história. O estudo está aí para exatamente mostrar o que pode trazer de benefício, que pode trazer de retrocesso no processo. É por isso que tem o estudo, né? Mas, de qualquer forma, esses pequenos empecilhos, ditos a princípio empecilhos, eles são contornáveis porque isso faz parte também do nosso protocolo de trabalho junto com a tilápia. Então, isso a princípio não seria um problema. então tá, eu estou à disposição, tá? Então, para o Obrigado, Bruno e Carlos. para É, a gente o que, o desenvolver que, um no, trabalho aí. o que nos estimula a fazer o trabalho, ainda ainda que nós não tenhamos ainda publicado o policultivo no biofloco, existe várias publicações do policultivo, como o próprio Bruno apresentou, do camarão vanameio com a tilápia em estuário, né? Mas no cultivo em viveiro com adensamento mais leve, né? Então, assim, a princípio, a gente não está enxergando o problema sanitário ser um empecilho, mas eu acho que exatamente a pesquisa está aí, o controle e as análises estão aí exatamente para comprovar, né? Uhum. A partir de uma metodologia científica que efetivamente ou não traz nenhum problema, ou o nível de problema não chega a trazer resultados, impactos zootécnicos para o sistema, ou o impacto zootécnico não chega a trazer prejuízo econômico, né? Então você tem 3 níveis aí de percepção do, do, da, da, do suposto problema, né? E de contaminação do alimento, né? Exatamente. Né? Depois para depois o produto processado, né? Isso. E eu acho que a gente tem conversa boa aí para fechar aí, para a gente complementar esse trabalho. Porque, inclusive, É. uma das ideias minhas, junto com o Bruno e junto com a Mariana, envolvia também uma parte sensorial no final dos dois, né, uma parte sensorial do produto, tanto da tilápia quanto do camarão, em decorrência dos vários níveis de salinidade e tal, apesar de já ter muita coisa já publicada em Uhum. cima disso. Mas
a parte microbiológica é um ponto importantíssimo, né? Senão a gente não pode nem ficar provando o produto não, se microbiologicamente não estiver adequado. Né? Se não tiver, não tem como fazer análise sensorial também, né? Exatamente. Não, mas eu acho que é interessante, principalmente porque garante, né, que a gente não vai ter problema de contaminação, nem do produto e nem problema para, né, Uma das ideias talvez a desenvolvimento gente ter, vamos pensar aí nesse desenho aí, porque talvez a gente coloque, às vezes, um pouco mais de camarão e um pouco mais de tilápia do que estava previamente definido, para existir, às vezes, coletas ao longo do experimento, para que exatamente o experimento possa ser terminado numa densidade ainda adequada e essa análise microbiológica puder acontecer e gerar uma previsibilidade do produto final, né, do resultado que a gente pode esperar com o produto final, de qualidade microbiológica. Né? Sim, eu acho importante. Porque se isso for questionado, aí, né, se eu gerar um produto ruim, não tem como produzir. Claro, claro. A parte víbrio também é um problema com o Macrobacter rosenberg, Carla, você sabe? Eu não sei, mas eu creio que não, porque é mais relacionado com salinidade. Um ambiente salino, né? Tá. Entendi. Então aí a gente Então vai você ter acha uma... que pode, inclusive, ter um ambiente de salinidade mais baixa, pode, inclusive, fazer um efeito até o contrário, pode até ser um controlador do problema, do suposto problema sanitário. Porque a gente vai fazer um estudo de vários níveis de salinidade. E você acha que, às vezes, até um ambiente menos salino possa servir como um desestimulador do crescimento do vidro? Não, porque ele já faz parte da microbiota do camarão. Mesmo ambiente não adequado? Pode ter uma alteração das espécies que predominam, mas vai ter víbrio de qualquer forma ali. Tá. E a gente não trabalhou também com uma salinidade tão alta e a gente encontrou víbrio, né? Então, assim, a gente pode até ter uma surpresa, mas eu acho que não vai ter problema, não. Vai continuar tendo víbrio. Meu problema, o que eu penso é em relação à tilápia, porque isso não é um micro-organismo que faz Comum. parte da microbiota dela, né? E Uhum. sim do camarão. Uhum. E a Beleza. gente podia estudar essa interferência aí. Vamos fazer sim. Eu vou pedir para a Mariana entrar em contato com você, Carla, para a gente começar a desenhar isso aí. Eu quero muito um apoio seu. Sim, com certeza. A gente pode trocar Tá anotado aqui, figurinhas. professor. Tá anotado aí, Bruno? Não sei se a Mariana está nos Tá escutando aí. anotado. A Mariana vai gostar. Joia. Eu já estava Vou entendendo que, queria muito trabalhar com isso. a Mariana podia encaixar exatamente um trabalho junto com a Carla, porque eu acho que as formações aí, as formações profissionais estimulariam esse trabalho em conjunto aí. Ok. Obrigado, viu, Carla? Não, eu que agradeço. Obrigado, viu? Bom, pessoal, se ninguém tiver mais uma pergunta, gostaria de agradecer ao Bruno pela apresentação, ao professor Eduardo Turra, à professora Carla, por enriquecer aí nossas discussões. Bom, eu que agradeço. E é isso, então, vamos encerrar a reunião de hoje. Você falou alguma coisa, Bruno? Desculpa. Só agradecendo aí a oportunidade, né? Que isso, sempre estamos aí. Então, pessoal, até terça-feira que vem, nosso próximo encontro. Tenham todos aí uma boa tarde, um bom resto de semana. Boa tarde a todos aí, gente. Bom trabalho para todos.